Nosso evangelho deste 30º domingo do tempo comum é Marcos 10, de 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Jesus sai de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, chamada de a Cidade das Palmeiras, fundada 9.000 anos antes de Cristo e situada a 240 metros aproximadamente abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Consigo vão os seus discípulos e uma grande multidão. Interessante porque, apesar dessa multidão, que não tem nome, apenas uma multidão, alguém aparece nominado. Marcos cita um mendigo cego chamado Bartimeu, cujo pai é Timeu, e que se encontrava sentado à beira do caminho. Essa informação é importante para o evangelista, uma vez que ele dá nome não somente à pessoa, mas cita o nome do genitor, a condição de vida e seu posicionamento. Dar nome significa perceber sua dignidade, seu valor, sua importância. Depois, ao citar o nome do pai, indica sua importância genealógica, sua descendência. Em seguida, afirmar que ele era cego, mendigo, estando sentado à beira do caminho, indica uma condição de dependência total, de necessidade extrema, tanto de luz quanto de alimento. Podemos acrescentar, inclusive, de liberdade, já que não podia transitar com tanta facilidade naquela estrada. Até pouco tempo, quem era cego só tinha muitas vezes um caminho, o de pedir esmola, o que nós já sabemos, de há muito tempo. Isso mudou muito, graças a Deus. Há pessoas deficientes visuais que não só superaram isso, como também desenvolveram uma ampla visão interior. Estando à beira do caminho, quer dizer que esperava a possibilidade e uma manifestação de misericórdia da parte de outro alguém. Era uma dependência. Ouvindo que Jesus, que era Jesus de Nazaré, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele era um momento decisivo de sua vida. Gostaria de ser ouvido por aquele que veio para restaurar a dinastia de Davi, o Messias davídico de Isaías 35, de 5 a 6, ou 61, versículo 1, o Rei verdadeiro, misericordioso, libertador, capaz de dar vista aos cegos, tirar os cativos de suas prisões. Bartimeu tinha certeza que era Jesus esse Messias e por isso mesmo não se intimida, grita mais forte pedindo compaixão, pois é um necessitado, um pecador, alguém querendo enxergar. Sua insistência se tornava mais intolerante, pois havia uma multidão a impedi-lo de ser ouvido e, além disso, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Era insistente, objetivo, atento ao Messias, totalmente abandonado à sua vontade. Ele estava com alguém em alto mar dependendo exclusivamente de um salva-vidas. Não o podia perder naquele instante decisivo. Jesus, detendo-se, disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Nada pôde impedir a escuta de Jesus. Nenhum obstáculo é capaz de o tornar indiferente ao grito dos necessitados. O barulho do mundo é insuficiente para desviar a atenção daquele que liberta, daquele que por ele clama com fé verdadeira.
Jesus se detém, firma-se e dá ouvidos aos gritos de Bartimeu, e pode também dar ouvidos ao seu grito, hein? Não tenha medo de gritar por Jesus. Ao seu encontro, alguns são enviados com a missão de trazê-lo a Jesus. Todos aqueles que caminham com Jesus têm a missão de convidar a quem encontrar para um encontro com o Salvador. Ninguém pode passar despercebido ao olhar e ouvir dos cristãos. Nada deve impedir o chamado aos necessitados, não só de pão, mas principalmente de luz. A primeira coisa que devem fazer, animar, coragem, é o que eles fazem. A segunda, levanta-te. Por qual motivo? Ele, aquele que tu esperas, te escuta e te chama. Ao chamado de Jesus, Bartimeu largou, na verdade, tudo o que ele tinha. Largou imediatamente o que possuía, o que lhe dava segurança, como um manto. Importante para ele, uma proteção dia e noite, servia inclusive para afastar insetos e animais e também para receber as moedas e ainda proteger os olhos de poeiras. Ergueu-se de modo firme, dando um pulo, sinal de quem encontrou o sentido de sua vida e se lançou sem medo e com disposição para o novo que se lhe apresentava. Jesus sabia de sua necessidade, mas voltando-se para ele, quis ouvir dele, deixando-o à vontade. Permitiu-lhe um diálogo humilde, corajoso e evidente. Que queres que eu te faça? Mestre, que eu veja. Jesus exigiu dele a fé, uma adesão total, um colocar-se absolutamente nas mãos de Deus. Vai, disse-lhe Jesus, a tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O cego de Jericó recebeu a iluminação da salvação, teve sua vida transformada pela ação de Deus e sua resposta decisiva à vontade do Senhor. Por meio da fé, Bartimeu alcançou sua salvação e tornou-se verdadeiramente discípulo, superando todos os demais. Aqui se encontram representados os que Jesus deseja ao seu lado. Assim, deve ser Pedro, que negou Jesus. Devem ser João e Tiago, que não entenderam a lógica de Cristo quando manifestaram seu desejo de sentar à direita ou à esquerda do Mestre. Devem ser também os demais apóstolos, que tinham a mesma mentalidade de João e Tiago quanto ao Messias político. E ainda pode ser qualquer um que não entendeu a condição de vida exigida por Jesus para viver como seu discípulo. O cego de Jericó é um sinal de insistência, persistência, decisão, disponibilidade e de fé para todos. É um modo de conversão e de discípulo. Em suma, Jesus escuta cada um, por mais difícil que seja a situação, e mediante uma firme adesão a Ele, transformam em verdadeiro discípulo. E assim, Bartimeu o segue pelo caminho. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.